Os arqueólogos, paleontólogos e muitos outros que se interessam pelo estudo da pré-história contam que os primeiros habitantes de cavernas desenhavam ou esculpiam nas paredes de pedras figuras dos animais, aves e peixes que queriam capturar. Por quê? Imaginava-se que eles sabiam instintivamente que um poder qualquer seria capaz de trazer esses animais à sua vida. E assim eles iriam comer o que retratava em suas mentes. Uma atitude primitiva sem dúvida, mas o fato é que utilizavam intuitivamente as leis da mente para obterem carne, pele e ossos, que posteriormente usariam para criar instrumentos que favoreceram sua evolução. Os poderes da mente são infinitos e, mais importante do que tudo, eles estão à sua disposição, porque são uma presença no seu interior. Gostaria agora de falar algo sobre os trabalhos do Dr. Carl Simonton, um renomado médico especializado no tratamento de câncer. Dr. Simonton afirma que com o auxílio do relaxamento, meditação e exercícios de visualização criativa, doentes sofrendo de cânceres muito adiantados conseguiram se recuperar quando realmente se empenhavam nesse tipo de tratamento. Ele foi um dos primeiros cientistas a falar sobre o poder da mente na terapia do câncer e publicou uma série de trabalhos sobre o tema. Farei um breve resumo desta obra porque ela trata da imaginação. Cito Dr. Simonton. Comecei esse processo falando sobre a mente com meu primeiro paciente grave. Expliquei-lhe que por meio de imagens mentais que nós dois iríamos criar, tentaremos exercer alguma influência sobre as células do câncer. Esse homem tinha 61 anos e estava com extenso câncer de garganta. Perdera muito peso, mal conseguia engolir sua própria saliva e era incapaz de ingerir alimentos sólidos. Depois de lhe dar informações detalhadas sobre a sua doença, pedi-lhe que relaxasse 3 vezes ao dia e voltasse a ver na sua mente a figura de uma garganta sadia, que eu lhe mostrava sempre que tocávamos no assunto. Ele deveria também me ver garantindo que o tratamento fora bem sucedido e que agora seu organismo funcionava em perfeita ordem. Ao mesmo tempo, eu também faria sessões de visualizações vendo a garganta em perfeita saúde. Mais tarde, expliquei-lhe com grande clareza como funcionava a terapia de radiação e pedi-lhe para voltar a relaxar 3 vezes ao dia, agora se concentrando no tratamento, visualizando o aparelho funcionando e a radiação destruindo as células doentes. Como antes, eu também faria imagens mentais sobre a atuação da radiação. Os resultados foram impressionantes. Dr. Murphy. Dr. Simonton está falando de visualização combinada. Médico e paciente fazem um filme mental, vendo o mesmo resultado final e o poder maior responde de acordo. Ele continua. Dr. Simonton agora. Quando contei aos meus colegas como eu estava agindo com esse paciente, vi caretas e risinhos de zombaria e alguém perguntando: "Você mesmo se deu ao trabalho de ligar a máquina de radioterapia?" Minha resposta foi breve: sim, porque ainda não sei o suficiente sobre esse trabalho mental para dispensar o tratamento convencional. O importante foi que meu paciente ficou curado e agora, 1 ano e meio depois do tratamento, não apresenta nenhum sinal de câncer na garganta. O interessante é que ele usou basicamente o mesmo processo mental para se livrar da artrite que o afligia há bastante tempo. Fez várias sessões de mentalização criativa, vendo-se com saúde, movimentando-se com agilidade e fazendo o que mais gostava, que era andar a cavalo e nadar. Entusiasmado com os resultados, o que não é de admirar, começou a se tratar para resolver um problema de deficiência de ereção. Estava impotente há mais de 20 anos e era incapaz de ter relações com a esposa. Segundo me contou pelo telefone, passou 10 dias fazendo meditações diárias, relaxando e visualizando seu problema como resolvido.
e agora sua vida sexual estava normalizada. Eu o cumprimentei pelos seus feitos e pedi para me explicar com detalhes como solucionar seu problema, para o caso de eu precisar numa fase posterior da minha vida. O Sr. Simonton foi médico da aeronáutica na Travis Air Force Base e agora fala sobre o primeiro caso que tratou nesse período. Aqui é o Dr. Murphy, pessoal. Seu paciente é um navegador da Força Aérea não fumante, que apresentava um câncer no céu da boca e um tumor maior na garganta. O primeiro tinha uma porcentagem de cura entre 20% e 50%, e o da laringe de 5% a 40%. Entretanto, como apresentar dois cânceres ao mesmo tempo piora muito a situação, a porcentagem de cura estimada no caso desse oficial é de 5% a 10%. O Dr. Simonton escreve: devo enfatizar que ele era um paciente extremamente positivo. Cooperou muito no tratamento e aceitou de bom grado fazer as sessões de visualização. Após uma semana, o tumor na garganta começou a diminuir e um mês depois, a ulceração no céu da boca não mostrava crescimento do câncer. A resposta, portanto, foi verdadeiramente dramática. Era a primeira vez que eu consegui uma reação tão marcante em tumores diferentes em tão pouco tempo. Passadas 10 semanas de tratamento, o céu da boca readquiriu o aspecto normal e algum tempo depois o câncer de laringe havia desaparecido de tal maneira que, em um exame rotineiro, nenhum médico conseguiria detectar que anteriormente havia uma doença grave nessa região. 3 meses depois de ter sido afastado da ativa, o navegador estava totalmente curado para voltar às suas sessões de voo. As declarações do Dr. Simonton mostram com enorme clareza que até mesmo pacientes cancerosos considerados terminais, cita o Dr. Murphy, recuperam a saúde. Ele também enfatiza que o doente precisa querer a cura, porque é um fato incontestável que muitas pessoas não colaboram com os médicos nos tratamentos. Há criaturas que simplesmente desejam ser doentes. Achei importante fazer essa longa citação dos trabalhos do Dr. Simonton, para demonstrar os poderes da imaginação. Infelizmente, há pessoas que usam mal a imaginação. Não é incomum encontrarmos um empresário bem-sucedido e próspero que tem uma atitude negativa, preocupando-se com imagens de máquinas paradas, crises financeiras e falência. Apesar disso, ele continua prosperando, porque as coisas que imagina não estão acontecendo. Mas continuar com visões de prateleiras vazias, fuga de clientes e derrocada financeira, mais cedo ou mais tarde elas surgirão como realidade em sua vida. Como já disse anteriormente, a mente subconsciente não julga e seu poder tanto pode ser usado para o bem ou para o mal. Nada impede alguém de imaginar uma doença ou fracasso nos negócios. Temos a capacidade de vestir qualquer ideia dando-lhe uma forma física. Para isso, usamos uma capa, que em termos metafóricos é uma cobertura psicológica. Ela pode ser uma capa de medo ou de amor, de desconfiança ou fé. Por que não escolher uma capa de grande beleza? Falando em termos físicos, usamos roupas diferentes em ocasiões diferentes. Trajes confortáveis para esporte, formais para o trabalho e sofisticados para certos espetáculos e cerimônias solenes. Também usamos roupas mentais para diferentes atitudes, sentimentos e estados de espírito que acalentamos. Devemos escolher a roupagem adequada para cada tipo de ideia, vestindo as mais construtivas e positivas com nossos melhores pensamentos. Você pode imaginar qualquer coisa e deve sempre pensar no que é belo e positivo. Pode imaginar um amigo pobre vivendo no luxo e observar a mudança na sua atitude. As rugas de preocupação desaparecendo do seu rosto, sendo substituídas por um grande sorriso de alegria. Ouça-o dizendo o que gostaria de ouvir, que agora está radiante, próspero e feliz, e goza de perfeita saúde.
A imaginação pode vestir e materializar qualquer ideia ou desejo. Imagine abundância onde prevalece a carência, paz onde há discórdia e saúde onde existe a doença. A imaginação é a sua faculdade mental mais importante e tem precedência sobre todos os outros processos mentais. Quando está disciplinada, nos permite dominar o tempo e o espaço, elevando-nos acima de todas as limitações. Quem mantém a imaginação ocupada com conceitos e ideias nobres, inspiradas nos ensinamentos de Deus, percebe que ela é o instrumento mais eficaz para incentivar o desenvolvimento espiritual. A imaginação controla o reino dos conceitos e ideias. Mesmo quem está encarcerado na mais rigorosa das penitenciárias, vivendo na prisão do medo, doença ou carência, pode se imaginar reencontrando-se com seus entes queridos, fazendo o que mais gosta de fazer, gozando de excelente saúde, até seus desejos se materializarem. Após um tempo de gestação nas trevas do inconsciente, o desejo se manifestará em resposta às suas preces. Um homem que torce o tornozelo jogando bola, por exemplo, é levado ao pronto-socorro e fica sabendo que luxou um tendão. Passado o primeiro impacto do acidente, o normal é ele começar a imaginar que voltou ao campo e está chutando sem dificuldade. Se não pensasse dessa forma, se não dissesse a si próprio algo como: ficarei engessado por algum tempo, mas voltarei a jogar, ele jamais se recuperaria. Entretanto, aprendi que há pessoas que simplesmente não querem melhorar e chegam até a se regozijar com o sofrimento, porque gostam de receber atenção e ouvir palavras de conforto. A intenção de Deus é ver-nos exercitando nossa imaginação no mais alto nível para gozarmos das benesses desse mundo. Como ele pode olhar com bons olhos as pessoas que estão sempre alimentando seus males? Quantos dizem, é meu reumatismo, sabe? Apalpando os joelhos com ar de sofrimento. Ou minha enxaqueca, minha labirintite. Um arquiteto urbanista pode construir uma cidade inteira em sua mente, vendo as rodovias e prédios supermodernos, controlados por computador, visualizando parques, escolas, hospitais. Nada impede que ele construa em sua mente o palácio mais grandioso que já existiu e que veja a cidade em pleno funcionamento, antes mesmo de entregar seus desenhos para a companhia construtora. Onde começou a construção da cidade? Na imaginação, claro. Já expliquei que imaginar é conceber, é impregnar o subconsciente com uma imagem idealizada, que ficará em gestação até se tornar realidade. As ideias que Deus teve para criar o universo agora estão claramente visíveis em nós, criaturas feitas à sua semelhança. Também podemos ver coisas invisíveis em nosso pensamento. Onde está uma nova invenção? Onde está uma nova peça de teatro? Onde está um livro que será escrito? Ele é real porque tem formato e substância em uma outra dimensão da mente. Com a imaginação você pode, por exemplo, ver e ouvir sua mãe, apesar dela morar do outro lado do mundo. Ela fala as coisas que você gostaria de ouvir e sua voz é clara e nítida, porque em termos mentais e espirituais está bem à sua frente. Afinal, somos todos seres mentais e espirituais, e sua mãe fala de boas coisas, que está muito bem, em perfeita saúde, cheia de vitalidade e entusiasmo. Você fica feliz com essas palavras e ambas conseguem conversar como se estivessem lado a lado. Recebemos a dádiva desse poder maravilhoso e precisamos cultivá-lo e desenvolvê-lo para sermos prósperos e bem-sucedidos em todos os aspectos da vida. Agora suponha que sua mãe está doente e foi internada em um hospital. Você conhece a verdade e sabe que não pode imaginar nessa situação, porque com essa atitude estaria reforçando o quadro da doença. Cometer a tolice de ver sua mãe no leito, gemendo de dor, seria prendê-la nessa situação.
Como conhece as leis da mente, você faz sua prece científica, pedindo a Deus que envolva sua mãe no seu poder curador. Você afirma que o divino amor está fluindo pelo seu corpo, ativando todas as células para que ela seja curada, que o poder maior está cuidando dela e protegendo-a de todos os males, dissolvendo tudo que é diferente do divino. O divino amor também está originando os médicos, orientando os médicos, enfermeiros e auxiliares envolvidos no tratamento. Faça todas as afirmações que achar necessário, mas lembre-se de que para seus desejos se concretizarem, eles têm de concordar com as imagens que você está criando em sua mente. Portanto, não veja sua mãe no hospital, mas bem diante de você, contando que recebeu um milagre, que não se sentiu tão bem, que foi tocada pelo Altíssimo. E então você estará orando de verdade, porque compreendeu o funcionamento da mente subconsciente, que é um bom praticante das técnicas positivas. Visualizar uma coisa e afirmar outra é pura hipocrisia e não dá resultado nenhum. Nada mais simples de entender. Costumo dizer que 99% das pessoas não sabem rezar. Tenho certeza de que fazem longas preces cheias de palavras difíceis e repetem mantras ejaculatórios sem cessar. Mas estão vendo o pai, a mãe, o filho ou qualquer outra pessoa na situação difícil que gostariam de mudar, imaginando-os internados em hospitais, presos em cadeias, deprimidos por causa do desemprego. Creio que você já ouviu algum empresário dizer que teve de despedir fulano de tal porque ele tinha atitude errada diante dos negócios. O mundo dos negócios conhece bem a importância da atitude. A atitude mental é a reação que você tem diante de pessoas, objetos, circunstâncias e eventos. Como é seu relacionamento com seus parentes, amigos e colegas de trabalho? Você é cordial com pessoas, animais, com o universo em geral? Você acha que o mundo é hostil, que lhe deve alguma coisa? A atitude correta que você precisa ter diante da vida é aquela que resulta da certeza de que Deus o está orientando, que existe a ação correta em sua vida, que você irradia amor, paz e boa vontade para tudo e todos que estão neste planeta. Com uma mudança de atitude, você modifica a sua existência e todas as facetas da vida, como que se derretem magicamente na imagem e semelhança da sua nova atitude. Se você imagina, por exemplo, que certas pessoas são más, desonestas e invejosas, preste atenção às emoções que está invocando em seu coração. Agora reverta a situação. Comece a imaginar que essas mesmas pessoas são cordiais, honestas, sinceras e bondosas. E volte a prestar atenção nas emoções que esse pensamento desperta. Então, você não é o dono das suas atitudes? Na verdade, é o conceito de Deus que determina a sua atitude em relação à vida como um todo. Suponha que a professora do seu filho manda chamá-la para lhe dizer que o menino tem dificuldades de aprendizado e talvez apresente um leve retardamento mental. O que você faria? Ficaria indignada? Triste? Agora suponhamos que você conhece as leis da mente e o modo como o espírito atua. Ao voltar para sua casa, você se acomoda numa poltrona e começa a relaxar e mobilizar sua atenção. O relaxamento é importante e tem de vir em primeiro lugar, porque quando o corpo está relaxado, a mente se acalma. Comece o relaxamento de baixo para cima, diga: meus dedos dos pés estão relaxados, meus pés estão relaxados, meus músculos abdominais estão relaxados, meu coração e meus pulmões estão relaxados, minha coluna vertebral está relaxada, meu pescoço está relaxado, meus braços e mãos estão relaxados, meus olhos estão relaxados, meu cérebro está relaxado,
Meu corpo está completamente relaxado dos pés à cabeça. Quando você dá ordens para seu corpo se libertar da tensão muscular, ele não pode deixar de obedecer. O corpo precisa relaxar para a mente ficar mais receptiva. Relaxe e creia. É nesse momento em especial que o Todo-Poderoso começa a agir. Sua mente se acalma e você pode começar seu trabalho mental. Então, como resolver o caso do seu filho? Imagine um menino correndo na sua direção e dizendo: Mamãe, tirei nota A em todas as lições. Ele sorri alegre e feliz. Deus está dentro dele. Anda e fala com ele. Há uma luz especial em seus olhos. A professora me elogiou e disse que sou o melhor aluno da classe. A infinita inteligência está estimulando o funcionamento físico e mental do menino. A sabedoria de Deus está ungindo seu intelecto e então você ouve o que tanto gostaria de ouvir da professora. O garoto melhorou demais, está alerta, interessado em aprender. Que grande mudança! Se você criar esse filme mental e se dispuser a repeti-lo diversas vezes, a inteligência e sabedoria de Deus que estavam dormindo dentro do menino irão despertar porque habitam dentro dele e sempre estarão lá. O amor de mãe pode fazê-los emergir para a mente racional. Isso é imaginação disciplinada. Algum tempo depois você ouvirá o menino dizer que, em alto e bom som, o que falou subjetivamente, quando você estava relaxado em um estado passivo e receptivo. O trabalho mental é tão simples como 2 mais 2. Estou falando da imaginação controlada e dirigida. E ela funciona, porque segue as leis da mente. Os cientistas modernos não têm mais dúvidas sobre o poder mental e cada vez mais aconselham os médicos e terapeutas a usá-los no tratamento dos seus pacientes. Nossa ideia dominante sobre Deus é nossa ideia sobre a vida, pois Deus é vida. Quem tem como ideia ou atitude dominante a certeza que Deus é um poder espiritual que habita seu interior e se mostra sempre disposto a atender a seus desejos e procura ter habitualmente pensamentos elevados e imagens construtivas e harmoniosas, sabe que esse poder maior o está conduzindo para escolher as ações corretas que lhe trarão prosperidade em todos os aspectos da sua vida. Essa atitude dominante abafará dúvidas e incertezas e os desafios da vida serão enfrentados com uma mente positiva e afirmativa e com a alegre expectativa de receber o melhor que pode existir. Um bom exemplo de como a imaginação de uma pessoa criou um dos mais bem-sucedidos negócios do mundo empresarial é Howard Schultz, o homem da Starbucks. Foi preciso surgir uma pessoa com visão, determinação e inabalável confiança para fazer um novo conceito tornar-se realidade. Schultz foi contratado como gerente de vendas a varejo e marketing para Starbucks, na época, uma pequena distribuidora de café que tinha alguns pontos de venda em Seattle. Ele era de Nova York, estava com 29 anos e acabara de se casar. Pensando numa melhora de vida, o casal deixou seu lar e mudou-se para a costa oeste. Cerca de 1 ano depois, Schultz visitou a Itália a negócios. Caminhando por Milão, notou como o café era importante na cultura italiana. O dia de trabalho começa com um café forte e quente nas cafeterias e no final do dia, amigos e colegas se reúnem em torno de uma xícara de expresso para conversar antes de irem para casa. A cafeteria é o centro da vida social italiana. Schultz começou a imaginar estabelecimentos desse tipo, transferidos para os Estados Unidos, onde não existia nada parecido. No seu entender, a Starbucks poderia criar bares desse tipo, pois o café que comercializava era afamado pela sua qualidade. Schultz visualizou centenas de cafeterias da Starbucks espalhadas pelos Estados Unidos, lugares onde funcionários de escritórios e passantes parariam para um café rápido e gostoso. Se houvesse pontos de venda em shoppings e ruas de grande comércio,
Os consumidores seriam atraídos pela possibilidade de descansarem as pernas enquanto tomavam expresso. Namorados marcariam encontros em um café e não em bares que serviam bebidas alcoólicas. Famílias procurariam algum tipo de refresco antes e depois do cinema ou teatro. Essa ideia tornou-se uma obsessão para Schultz. Estava determinado a construir uma rede de cafeterias baseada no modelo italiano. Mas os proprietários da Starbucks mostravam-se relutantes, porque seu negócio era a venda de café por atacado, e os pequenos restaurantes que possuíam não davam um retorno significativo. Resolvido a atingir sua meta, Schultz demitiu-se da Starbucks e fundou sua própria empresa. Em 1986, ele abriu sua primeira cafeteria em Seattle, que foi um sucesso imediato. Logo, Schultz inaugurou lojas em Seattle e Vancouver. No ano seguinte, ele comprou a companhia Starbucks e adotou esse nome para suas empresas. Schultz sempre acreditou que um dia a qualidade das cafeterias Starbucks causaria uma diferença no modo de vida dos norte-americanos, e o hábito de tomar uma xícara de café se tornaria parte da cultura do país. A ideia deu certo. Desde 1990, a Starbucks tem visto sua agenda se multiplicar por 9 a cada ano. Entretanto, nem tudo foi um mar de rosas. Schultz teve prejuízo nos 3 primeiros anos de operação e perdeu mais de $1 milhão só em 89, mas nunca pensou em desistir. Tinha firme convicção que estava no caminho certo e que logo as perdas se transformariam em rendas. Quando as lojas de Seattle começaram a dar lucro, a Starbucks começou a se expandir vagarosamente para outras cidades, como Portland, Los Angeles, Denver e Chicago. Tempos depois, entrou no mercado da costa leste do país. Hoje a Starbucks tem filiais em todos os estados norte-americanos e também no estrangeiro. Tornou-se um nome conhecido em muitos países e é considerado exemplo da engenhosidade norte-americana no campo do marketing, e fez de Howard Schultz um dos homens mais ricos do mundo. Muitas pessoas encaram a vida com amargura e parecem não encontrar nada de bom nela. São negativas, críticas e mal-humoradas, resultado da atitude mental dominante que dirige sua reação a tudo o que cruza seu caminho. Mesmo quando vivencia algo bom, seja em termos pessoais ou familiares, sua satisfação é breve, porque logo se entrega à desesperança. Um garoto de 16 anos que cursava o 2º grau reclamou: "Estou tirando notas péssimas e vivo tendo brancos nas provas. Não sei o que está acontecendo comigo." A única coisa errada nele, conforme detectei, era sua atitude. Depois de uma boa conversa, ele compreendeu como o estudo era importante para conseguir os pontos necessários que lhe permitiriam cursar a universidade e se formar como advogado. Esse argumento o fez adotar uma nova atitude mental e a começar a praticar a prece científica. A prece científica é um dos modos mais rápidos para favorecer uma mudança na mentalidade. Nela lidamos com o princípio que reage ao pensamento. O jovem convenceu-se de que havia um princípio espiritual em seu interior, que era a única causa e poder. Começou a afirmar que sua memória era perfeita, que a infinita inteligência lhe revela constantemente tudo o que precisava saber em todas as ocasiões. E, sobretudo, passou a irradiar boa vontade sobre professores e colegas, o que é importantíssimo. Atualmente, esse rapaz goza de uma tranquilidade que há muitos anos não sentia. Imagina sua mãe e professores dando-lhe parabéns pelo progresso escolar e, de fato, está tendo um ótimo aproveitamento. A imaginação foi bem sucedida porque houve inicialmente uma mudança de atitude. Quem faz sessões regulares e constantes de afirmações criativas, dizendo-se que gosta do que está fazendo e que é bem sucedido, desde que não negue o que afirma, não tem como não obter êxito. A lei da mente nunca falha. Eu disse anteriormente que todas as atitudes mentais são condicionadas pela imaginação e que ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal.
Todas as forças da natureza têm um aspecto negativo e o positivo. O ácido nítrico pode ser utilizado para causar uma queimadura ou para criar lindos desenhos em painéis de vidro. A água usada para saciar a sede pode causar morte por afogamento. Não há nada de errado na água. O vento que impulsiona um veleiro pode levar a naufragar nas rochas se as leis da navegação não forem respeitadas. As leis da química são plenamente confiáveis e as substâncias químicas podem ser misturadas para abençoar a humanidade com curas maravilhosas. Entretanto, quem entra no laboratório e começa a mexer nas substâncias sem conhecer as leis de atração e repulsão, nem os pesos atômicos de cada uma, está arriscado a causar uma grande explosão. Nada nos impede de criar um mau dia imaginando que nenhum cliente entrará em nossa loja, por exemplo, por causa da chuva ou do frio, ou por pura falta de dinheiro para comprar. Apesar de ser quase negativo, ele se tornará realidade, porque é assim que funcionam as leis da mente.